Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje daremos início aqui a trabalhar com gráficos. Os gráficos é uma ilustração visual de dados, ou seja, dos valores contidos em uma planilha. Basicamente, os gráficos é uma forma visual de você apresentar e comparar dados. E na aula de hoje, vamos dar início aqui a trabalhar com o gráfico de colunas. É um dos gráficos mais utilizados, né? E a gente vai compreender como você aplicar ele em uma planilha no Excel. Vamos colocar em prática? Bom, aqui no Excel nós temos uma pequena planilha. Notem que a nossa planilha aqui, ela contém algumas informações bem específicas e ela tem um nome também. Por exemplo, aqui, ó, gráfico em colunas 3D agrupada. Por que eu estou dando uma ênfase aqui no título dessa planilha? Porque, na verdade, cada categoria de gráfico, além dele ser representado por colunas, né, que é o nosso caso aqui, você tem nomes específicos para cada gráfico. Então, dependendo da necessidade, se você estiver fazendo, por exemplo, uma faculdade e precisar inserir um gráfico específico, provavelmente eles vão usar a referência do nome do tipo de gráfico. Então, é importante que você saiba que tem um nome para cada um deles e aí você pode estar implementando dependendo da sua necessidade. Além disso, a gente tem algumas informações relevantes que precisam ser compreendidas aqui em nossa planilha. Por exemplo, esse nosso gráfico aqui, nós temos o que? O título, né? Que foi inserido aqui na parte superior. Temos legendas, que seriam as informações aqui. A área de plotagem do gráfico, né? Então, temos as informações organizadas na parte inferior, por exemplo, de janeiro a abril. E aí temos as pessoas que representam. Por exemplo, aqui o Felipe. Ele sempre é representado aqui pela legenda, nesse caso aqui, a cor azul. Então, todos os meses, sempre que você identificar o azul aqui, ó, nota que é o Felipe que está sendo comparado. E aí a gente tem uma linha de raciocínio aqui que seria esses valores, né? Então, por exemplo, aqui, o Felipe não passou desse 40 aqui, ó. Então, é interessante você sempre analisar dessa forma. Por esse motivo que o de colunas é algo visual e bem fácil para compreender. Além disso, nós temos aqui a especificação como 3D, é o ângulo, a perspectiva que foi criada, né? Então, visualmente fica até bonitinho aqui o nosso gráfico. Bom, tendo isso em mente, vamos entender aqui como você inserir esse mesmo modelo de gráfico aqui na prática. Pegando aqui como base, ó, vou selecionar essa área na parte superior, menu inserir. Aqui na parte superior nós temos aqui a categoria de gráficos, nota que nós temos aqui, ó, os modelos de gráfico organizada por categoria. Se você passar o mouse e esperar alguns segundos, ele aparece o nome, por exemplo, coluna agrupada, e aí você vai descendo aqui procurando, ó. Por exemplo, no nosso caso aqui, gráfico de colunas 3D agrupada. Então você pode passando o mouse levemente e ele vai aparecendo o título, né? Nesse caso, esse aqui mesmo, né? Coluna 3D agrupada. Então, ó, temos o nosso mesmo exemplo. O que temos diferente aqui nessa informação? O título que você pode simplesmente vir aqui em cima e digitar nele, né? Lembrar que se você tem que selecionar a área dentro aqui para você digitar, senão ele apaga. Se apagar, pode desfazer, né? Colunas, né? 3D agrupadas. Bom, já temos o título e a seguinte informação. Aqui embaixo nós temos os meses, que está exatamente igual. Aí temos a seguinte informação. Ah, mas esses nomes, por que a gente não selecionou antes? Provavelmente, se você não selecionar antes ou se você selecionar depois, também funciona. Só que normalmente a gente seleciona sempre a parte de cima e essa informação que ela já está aqui, você pode estar alterando. Então, você seleciona o seu gráfico, vai no menu Design. E aí aqui no menu Design nós temos aqui à direita, ó, nota que aqui, ó, menu Design na parte superior, vamos clicar aqui para isso sair, menu Design na parte superior, né? E aí temos essa opção aqui, ó, selecionar dados. Então são dados que você já tem ou você quer adicionar. Nesse caso ele mostra a área aqui, ó, foi selecionada, né? E nesse caso eu quero alterar o série 1 pelo Felipe, ó, seleciono ele, vou no menu editar, aí ele pede para você pegar a área, você seleciona lá o Felipe e dá um OK. Nota que ele já atualiza aqui. E aí você vai fazendo com os demais, ó. É só observar que tá certinho o nome, ó. Ele já vai substituindo, você vai selecionando na sequência para não perder a ordem também. Observação. Caso você precise adicionar uma a mais aqui, ó, tem um botão adicionar, então você consegue
colocar mais pessoas que não estão aqui, de acordo com a planilha aumentar, no final é só você dar um OK confirmando essa alteração, ó, nota que fica exatamente igual. Então é um ponto bastante importante aqui de você compreender, isso é a estrutura inicial de como podemos trabalhar com o gráfico, né? Aproveitar aqui essa linha de raciocínio, na parte superior nós temos o menu Design e aqui você pode melhorar a qualidade gráfica, né? A aparência do seu gráfico aqui, ó. Então lembrar que você passa o mouse levemente em cima, ele vai apresentando alguns dados. Um ponto bastante importante é que você está fazendo um gráfico para apresentar para as outras pessoas, então procura deixar o gráfico com a qualidade visual algo mais simples, algo que todas as pessoas consigam compreender. Não adianta colocar muito detalhes, aí não fica muito clara a informação, tá? Além disso aqui dos estilos de gráfico, nós temos aqui alterar cores, então você consegue montar uma paleta de cor aqui, ó, baseada no tipo de gráfico que você precisa, né? Essa é uma informação bastante interessante aí. Concluindo a nossa linha de raciocínio principal, aqui à direita, ó, nós temos mais algumas informações, ó, coluna 3D 100% empilhada, então a variação, vamos trabalhar com esse cara aqui também. Nesse caso, ó, eu vou selecionar tudo agora, dessa vez, menu inserir, novamente, colunas, e aí aqui, ó, lembra que a gente precisa do nome certinho, ó, então você vai passando o mouse levemente em cima, espera alguns segundinhos, e ele vai aparecendo com, ó lá, com o que você precisa, né? Então, você clica em cima, nota que a única informação que ele não consegue pegar, como a gente selecionou, ele não pegou vendedores aqui, e aí ele pegou os nomes aqui, ó, certinho aqui, e o título ele não pegou, que na verdade a gente não tem um título aqui. Duas coisas que podem ser feitas, você pode alterar ou você pode simplesmente vir aqui, clica no título e delete, e aí ele já vai ficando parecido. Ah, mas ele não tem a posição da legenda, e aí o que você pode estar fazendo? Mudando, né? Alterando a posição da legenda. Aqui mesmo no menu Design, na parte superior nós temos aqui, ó, Layouts, aí você passa o mouse levemente em cima, nota que na primeira opção ele já dá esse recurso que a gente precisa, né? Ele adiciona um título novamente, mas você tem como apagar. E aí aqui você pode, ó, testar mais outras opções, né? Dependendo do que você precise ou que você acha que realmente fique essa posição, ó. Os eixos ali embaixo a gente não precisa, então a gente mantém aquele lá. Olha esse exemplo aqui, ó, exatamente igual o anterior, então nem precisa apagar o que está em cima, que é o título, né? Então só clicar e ele fica. Então nesse caso aqui é a forma correta de você estar replicando uma informação aqui. Note que algumas alterações são meio específicas, nesse caso aqui está bem tranquilo, tá? Então vamos para o próximo exemplo aqui. Nesse caso aqui, ó, nós temos já um design um pouco mais arrojado e a tabela está na parte inferior. Então, vamos selecionar novamente aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Menu inserir, aí opção aqui colunas, e essa opção, ó, nota que ele tem a separação, ó, e a informação, na verdade a informação é a mesma, né? Então, a gente vai usar o 100% empilhado também. E aí temos alguns detalhes aqui diferenciados. Ah, mas tem uma tabelinha aqui embaixo, a legenda está embaixo e não tem título. Primeira coisa, você pode definir o layout aqui, né, que é o estilo aqui que você está trabalhando, que é esse fundo escuro, bacana. E aí a gente tem essa opção aqui, ó, dos layouts rápido. Então a gente precisa que a informação fique abaixo, né? E aí que você pode estar testando, ó. Ah, mas não é essa informação. Tem essa opção aqui, uma tabelinha abaixo. E aí temos mais algumas variações, ó. Se você voltar aqui, ele tem mais algumas variações, só o fundo mesmo. E ter essa opção aqui de você estar adicionando, né? Tá adicionando a legenda, olha, você vai procurando a posição mais adequada, nesse caso é essa mesma tabela aqui. O detalhe é que o eixo aparece aqui de cima, né? Na lateral, ó. Então você também pode tirar isso, ó. Clica em deleta. O título lá em cima também você pode deletar. Uma observação, não tem legenda aqui embaixo, ó. Você tem mais esse elemento aqui, e aí você vai na opção de legenda, e aí você pode adicionar, ó. Ele tem a opção de você posicionar, por exemplo, ó, superior, esquerda, inferior, e aí ele fica exatamente igual. Então esse elemento gráfico aqui é bem interessante para você adicionar no local que você queira, né, dependendo da necessidade. Bom, a gente conclui essa estrutura aqui do gráfico, né? Vamos para a próxima etapa, dados. Basicamente nós temos a mesma planilha e aqui você escolhe a melhor forma de apresentar essa informação, tá? Então
bastante importante que você saiba que você pode estar aplicando qualquer tipo de gráfico aqui nesse caso, ó. Eu vou selecionar essa só a última coluna, vou inserir, e aí a gente tem essa opção aqui. Ó, você tem algumas opções, algumas variações aqui, né? Dependendo do que você precise, ó. Isso pode ser apresentado de forma separada, né? Ó, cada um deles, ou você pode estar selecionando também. Usando o mesmo exemplo, ó. Você pode estar trabalhando aqui, ó, deixando um pouquinho menor. Você pode estar trabalhando dessa forma, com cada um deles individual. E assim por diante, né? Então, aconselho sempre usar um layout mais expressivo aqui, principalmente porque a estrutura é pequena, né? Então, fica visualmente mais bonitinho aqui, ó. E se eu acrescentei a informação aqui, então posso usar o mesmo, ó. Só para concluir. Bom, concluindo, nós temos a última opção aqui, que são os rótulos, né? Então, aqui eu só quis demonstrar que a gente pode estar trabalhando individual. Vou até apagar esse aqui é os dados, criar a nossa base de dados. E aí eu quero criar um gráfico, não ao lado, porque é o que a gente vem trabalhando, mas sim um gráfico totalmente separado em outra planilha. Então você pode selecionar, por exemplo, esses dados aqui, e você pode apertar a tecla F11 no seu teclado, automaticamente ele vai criar uma plana, ó, que está escrito até gráfico aqui embaixo, né? Ele vai criar uma planilha que é uma estrutura só o gráfico. Então você pode alterar, pode personalizar, pode trabalhar com ele detalhadamente aqui, ó, tem todos os layouts dele aí, e aí fica a critério de você escolher a melhor estrutura. Lembrar que isso aqui é a base de dados em uma plana separada, você pode vir aqui e alterar o nome dele, né, personalizar, deixar tudo bonitinho. Essa é a base de dados, é a forma mais concreta de você estar apresentando, porque você tem uma planilha única, dedicada somente para isso. Bom, pessoal, a gente deu início aqui a trabalhar com os gráficos. Na aula de hoje, a gente trabalhou aqui com o gráfico de colunas e algumas variações. É claro que existe mais possibilidades, mais opções. A gente vai conhecer um pouco mais as outras categorias de gráfico nas próximas aulas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.